A valorização desse estágio aqui é sine qua non e imprescindível para que possa haver uma tentativa de aproveitamento otimizado. Quando eu me conscientizo da importância da bênção que é estar num corpo de carne e poder fazer o avanço que isso me proporciona, eu tenho um outro despertamento, uma outra visão. Eu apuro, refino meu calibre de intuição, visto que passo a valorar cada pentelésimo como aquela ensancha de avançar e de fazer funcionar o meu esforço, a minha vontade de acertar, o meu empenho no bem, em cada instante. Em Palavra de Vida Eterna, no capítulo 60, Terra, Bênção Divina, Emmanuel vai dizer que essa escola chamada Terra, ela me convoca para a aferição. A aferição. Isto é, depois de uma vem outra, e assim subsequente. Por isso, eu preciso me afastar da imperiosidade que a minha sombra possa tentar gritar, de um repouso em débito, de uma férias da minha luta, de um recesso do meu labor, porque isso seria menoscabar a dádiva do tempo aqui. E Emmanuel, ele começa essa passagem com a passagem de João 3,16, onde diz que, porque Deus amou o mundo, essa escola terra, de tal maneira, forma, que deu seu Filho unigênito, precioso, para que todo aquele que nele crê, que nele tenha fé e confie, não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna, encontre a luz. Exarado pela boca do Cristo. E por esse motivo é preciso que eu saiba valorar cada dádiva que recebo aqui. E esse sentimento de gratidão, ele é primacial para que eu consiga fazer o aproveitamento que preciso aqui e consiga elevar a minha resignação, a minha vontade nobre ao nível da minha prova, da minha aferição, do meu teste, da minha expiação. E esse caminho do coração agradecido, Joana de Ângeles bate muito nessa tecla, onde a benfeitora nos mostra como eu preciso forjar meu coração na gratidão, na valorização do que me ocorre, daquilo que me ampara e até do livramento que eu recebo sem ver e que me encontra
na pauta das conexões que eu permito. E aí poderia ser elencado, seja o regaço, o acolhimento materno, o refúgio, a proteção do corpo, o calor, o quentinho do berço, conforto, o aconchego do lar, o privilégio, a bênção da oração, que é esse leque que descerra. Um alvorecer inusitado, inabordável. O apoio, a ajuda que o alfabeto dá, saber ler, poder pegar um bom livro e meditar em cima dele, refletir como isso é salutar, como isso ajuda o espírito que quer progredir. Um bom áudio, uma boa palestra onde eu possa abeberar daquilo que o Cristo me presenteia, me traz. E aqui entra o sentido, seja a audição, a visão, o olfato, que até mesmo a questão de poder sentir cheiros que me lembram coisas boas é uma bênção. A luz, a claridade do conhecimento, do aprendizado, a alegria, a felicidade de trabalhar, de me empenhar num serviço digno, onde eu sei que o Cristo está empenhado na minha mão. A riqueza, o amealho que ocorre com a experiência, com a vivência. E estar aqui é um relâmpago na minha caminhada como espírito milenar. Por isso que, quando eu mergulho na carne, por mais que eu fique aqui 100 anos, é um sopro na minha trajetória mortal. Isso me alerta, me chacoalha, apela a minha consciência para a necessidade de agradecer por essa insância e de fazer valer algo melhor enquanto conduta. Nessa janela que rasga tão rápida de tempo, onde eu posso, para minha própria consciência, fazer aferição e rastreio e consolidação de valor. O amparo, o basilar, que é a afeição, aquele que me envia uma vibração positiva, salutar. E seja o pão que vem da terra, seja o fio, o tecimento do qual se faz uma roupa, seja a orientação, o pão instrucional que verte do coração do Cristo, seja o pão oracional que fortalece e nutrienta o meu espírito, é possível colher dessa dádiva e usar isso para o passo que vem a dar. E aqui, Emmanuel vai falar um pouquinho daquilo que é referência e que eu posso e devo usar como um basilar,
uma coluna de ponto estratégico para o meu avanço. Então, existe aquele que é o santo da fé religiosa que professo. Seja o discípulo, o apóstolo da minha intuição, da minha inspiração. Seja as mentes que traçaram e descerrou para mim roteiro, passo, caminho. E aquele que tomei como um herói. Por isso, é preciso estar atento com quem eu recebo como uma referência, alguém que pretendo seguir. E o mundo sabedor disso nos coloca referências, nem sempre condignas com aquilo que o Cristo me orienta, e que caso eu tome aquela figura como uma fã diante dele, e ele representando um ídolo para mim, isso pode significar um desvio de uma rota que o Cristo me orienta. E isso indica que quando eu tenho o Cristo como mestre, como herói, eu vou procurar me assemelhar a ele. E em dada atitude, vou sempre trazer como Cristo agiria no meu lugar. Como o Cristo falaria no meu lugar, pensaria, para que possa me aproximar desse modelo. Quando consideramos as lutas acerbas que ocorrem aqui, existe a convivência que acontece em prédio, mesmo local de trabalho, onde existe agremiação hierárquica e uma convivência de um setor com o outro, é possível perceber como nós temos facilidade de rebelar uns com os outros, de degenerar uma interação em briga, em desentendimento, em vingança, em antipatia. E quando existe uma indisposição dentro de mim, eu vou enxergar essa bendita possibilidade, esse banco de aprendizado daqui, desse planeta, ou como uma prisão, uma algema, ou como um degredo que eu tenha sofrido, um exílio, um desterro. Mas é preciso que eu ajuste esse foco para enxergar aqui uma proteção, um abrigo abençoado, santo, uma escola, uma cartilha regenerativa, expungitiva, com um jardim, um florido, a pleno céu, abobodado, num esmaltado do sol, que visita com seu raio no dia
da aurora ao anoitecer, e envolvido de estrela que cobre, que forra durante a ausência do sol na noite. O que vai aqui ser um combate e reverberar em lágrima, no empesto de angústia, inquietação, é o meu erro, o meu dolo, o meu equívoco. Por isso que eu não preciso preocupar com o que acontece à minha volta, a não ser para auxiliar. Em saúde mental, relatos do dia a dia de um psiquiatra espírita, Jaider vai falar no capítulo O Nazista, da reencarnação de um rapaz aqui em Minas Gerais que havia participado da tropa de Hitler, inclusive de cirurgia de extração de órgão, ali do judeu que era capturado, naquela forja sombria que aconteceu ali. E ele havia sido internado aqui na reencarnação atual dele, aqui no interior de Minas, no Hospital Espírita André Luiz, com um comprometimento psicótico. Estava em casa, não tinha uma ocupação, e foi dado o nome fictício, prefeito de proteção da imagem, de Marcos para ele. Quando deu o carro inicial das dificuldades que ele passou a experimentar, ele estava em torno de uns 9 anos. Fazia parte de um ambiente de classe média, baixa, ali, modesto. E ele não tinha uma escolaridade basilada, e a mãe estava internada numa cronicidade psiquiátrica. E ele tinha um irmão ali nessa teia familiar. E ele, quando criança, já tinha alguma alteração em termos de gosto por estudar, cientizar a guerra. Quando ele estava na escolinha, ele insistia em conflito, operação bélica e de experiência com explosivo, armamento de violência. E ao longo dos anos ele teve passagem em diferentes nosoconos, não tinha remissão, mas agravamento da situação, e recebeu a esquizofrenia hebefrênica, que é a pior condição da esquizofrenia, como um possível quadro seu. E ficava de um lado para o outro, num deambulo sem nexo, numas pronúncias soltas, sem conexão. E ele recebia
a visita de parente, do irmão, em torno de 3 vezes em cada semana. Ele passou a receber uma abordagem multifocal de terapia ocupacional, sociologia, psicologia, nutrição, para o auxiliar. E com essa aproximação da sua condição, ele começou a escrever no papel, seja fórmula química, suástica, estrela, sobre portador de medalha nazista, e a citar nomes que haviam participado ativamente das milícias de Hitler, seja em combate, seja em regimentação de campos de concentração e extermínio. Na janela fresta da lucidez mental, psíquica, ele falava alguma coisa dessas pessoas que usavam, seja medalha nazista, seja uma suástica, seja uma distinção que recebia pelo serviço prestado na época. E era um conhecedor exímio do entreguerra, de batalha subsequente que aconteceu no período, e da alta patente do nazismo, que sabia explicar. Um termo que costumava usar é: se tem estrela, tem patente, tem poder. Ou que gostaria de ficar no local que ele esteve com Hermann Göring, onde ele se envolvia em cirurgia sinistra e perversa ali, que usava o judeu como cobaia. Chorava no subsequente e se referia ao Hitler como alguém que mandava, tinha a voz final em tudo, até no ar, no vento, e que eu havia conhecido, havia convivido com ele. Daí que era possível pegar ele, às vezes levantando o braço e tendo um movimento de saudação nazista, como acontecia na época, de dar ordem a esmo, como se alguém que trechocasse com ele num corredor fosse subalterno, que ele pudesse emitir um comando. E tem uma mediunidade percepcional de perceber que é perseguido por espírito, que é açoitado, obsedado, que foram vítimas sua de ontem, e aquele que participou, comparsou no crime perpetrado no pregresso. E chegou a reconhecer 3 estagiárias como alguém que ele havia colocado ali na câmara de gás, pelo cargo, a colocação de alta patente,
em que estava agremiado. E em uma delas, ele, por interesse pessoal, havia poupado e depois levou à câmara de gás no idem. E ele pedia perdão, entre lágrimas, para elas, naquela associação e relâmpago de lucidez que acontecia. E ele percebia que precisava cuidar da sua mente, e essas situações afetavam aquele que recebia. Daí, essas estagiárias choravam com ele, e foi feita uma interrupção daquela abordagem direta para que ele pudesse seguir o processo de expiação que ele vivia, para que ele pudesse remir o máximo possível o seu psíquico e os que estavam a ele vinculados na trama do destino, nessa teia que o enleou. E isso mostra que o espírito, quando volta para cá, existe um propósito traçado pelo benfeitor, e que o realoca em contato com quem ele esteve no pregresso, para que possa ser feita uma sensibilização e viabilizar a reconstrução de destino. Ele tem, no presente, quando o livro foi escrito e redigido, em torno de 50 anos, e havia afirmado em 2006, no atendimento ali como psicóloga no ambiente do hospital, que Deus abençoa, não deixe o demônio vir, o maldoso, que Deus fica lá em cima, que de lá olha no altão, não deixa o botijão, o gás explodir, não deixa o gato atacar, comer o rato, que Deus protege, ampare, que mora no seu coração. E ele pensa em Deus. Então isso já mostra como que ele recebeu a percepção do que ocorria com ele, inclusive de coisas que ele vivia, que tinha uma ligação com o seu ontem. E fica patente a questão do complexo de culpa, o remorso, a angústia que isso traz para ele, e que está na gênese, no basal da psicopatologia, do transtorno que ele vive. E que essa psicose, segundo o Espírito Carlos,
é uma paralisação, um ficar profundamente numa regressão psíquica de um instante, um relâmpago, num objetivo alienante do ser, do íntimo, que está em Psicose e Vivências Passadas 1 e 2, do livro Por que Adoecemos, a Meditora, autores diversos. E até mesmo o reencontro entre médico-paciente pode dizer de algo do pregresso, e costuma acontecer assim, onde precisa, pela lei de causa e efeito, ação e reação, desbastar a algema que acontece ali, fazer cristalizar o amor puro, que ao aquele reencontro acontecer e o atendimento recíproco, porque seja quando um médico pode ajudar, ele acaba sendo ajudado, seja quando um paciente pode receber, ele acaba ajudando, e vice-versa, seja em reencontro de um trabalho, de um ambiente, num bairro, numa agremiação, vai dizer de vertente da ação e reação que possibilita a cristalização do amor. Que vai passar por reparar, espiar a falta na interação com o outro, e a paz, a tranquilidade da consciência e desse fórum íntimo. No livro Histórias da Vida nos Passos do Mestre, a meditora, psicografia de Alberto Lúcio Vieira de Souza, é relatado alguns reencontros desse Jaez. E no momento, quando foi relatado a história, o paciente ele aceitava, vez ou outra recebeu o passe no tratamento direcionado que acontecia, mas mesmo quando ele não estava presente, o benefício da vibração, da mentalização daquele e também de algum outro que ocorria ali, e na voluntariedade ali do trabalho do hospital, o auxiliava, tanto oficial ali da tropa nazista, quanto as vítimas, aqueles que foram acicatados. Isso tem conferido a ele uma certa estabilidade, uma determinada remissão, uma maior tranquilidade, paz. Ele estava se preparando para encerrar, voltar para o astral, para prosseguir a sua exoneração e limpeza de complexo de culpa, de remorso e desvinculação, desatrelamento espiritual imperiosa de espírito, de situação, conjuntura obsessiva complexa, difícil abordagem. E se prepararia para uma próxima reencarnação onde repararia erro cometido, via o bem ao próximo, a dedicação, que ele já poderia iniciar lá e dar seguimento aqui
numa subsequente reencarnação. Por isso que a amplitude, o alcance de poder viver esses encontros é receber a letra que mata, mas o espírito que vivifica. Pela diferenciação que consigo fazer, da importância de ficar na essência, falando a paciência, perseverança, esforço nobre. E me desatrela de um tráfico degenerado em abuso. Vai me desgarrando do pesadelo atroz, da desesperação, da lividez, do pavor. Porque quanto mais pureza, mais eu adentro a verdadeira felicidade. Visto que a matéria pela matéria não é nada, é o espírito que vivifica. Que vai ressuscitar o caído para uma nova chance que ele recebe. Que é gratuito. Por isso é imperioso despertar para isso e, com o meu querer, a minha ação, fazer valer para dar certo dessa vez a minha burilação moral.